Louvado seja Deus, nós estamos para mais uma aula do nosso querido CETAD. Nós estamos para estudarmos a palavra do Senhor, nosso Deus, e nós estamos na disciplina de escatologia literária. Eu sou o professor Gilberto Rebouças, e hoje nós vamos tentar ver a questão do capítulo de número 11, nós vimos o capítulo 12, capítulo de número 11 e o capítulo de número 12. Vamos então vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e como boca de leão. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que derrame sobre nós a Tua graça, a Tua bênção, para que possamos, ó Pai, entendermos a Tua palavra, entendermos a Tua vontade, em nome de Jesus. Nós vimos no capítulo de número 12, a mulher vestida de sol, o dragão tentando tragar-lhe o filho. E aí o dragão para diante da mulher para tragar seu filho e ele nem consegue destruir o filho nem a mãe. E ele vai perseguir agora a descendência da mulher. E aí nós estamos ainda no interlúdio, ou seja, uma pausa para que João possa consolar. É como se João viesse dizendo assim: as pragas virão, os 7 selos que se transformam em 7 trombetas, que se transformam para dar finalização ao juízo de Deus sobre a humanidade perversa, em 7 taças. Mas nós já vimos que o Apocalipse tem interlúdio, e como toda a profecia, há momentos em que ele vai lá na frente, vê o futuro, descreve o futuro, há momentos que ele volta, como nós vimos o menino, o ministério terreno de Cristo, aquele filho que foi dado à luz, e que depois ascendeu ao céu, todo o ministério terreno de Jesus Cristo. E aí agora nós vamos para um capítulo, que é o capítulo, digamos assim, da imitação. O capítulo 11, ele é um capítulo que vai mostrar a seres que tentam usurpar a glória de Deus. E como nós estamos estudando pelo método preterista,
para ser o nosso alicerce, e o método futurista para falar da nossa fé vindoura. Nós não cremos que o Apocalipse teve seu cumprimento total nos dias de João. Então, aqui, neste capítulo, nós vamos ter a trindade falsa, a trindade satânica. Nós vamos ver um dragão, que está desde o capítulo 12, uma besta que sobe do mar, e uma segunda besta que sobe da terra. O dragão é o diabo. Essa primeira besta, ela vai tentar tomar o lugar de Jesus Cristo. E a segunda besta, ela vai tentar tomar, usurpar, ou João está determinando que ela está usurpando o lugar do Espírito Santo. Então, nós vamos ver esta questão das bestas do Apocalipse. João diz assim: vi emergir do mar uma besta. A palavra therion, ou ferion, é um animal feroz, é um animal maligno, é um animal terrível. E ele diz que viu-a subir do mar. Lá no capítulo 17, diz: as águas que vistes são povos, tribos e nações, são multidões. Então, o Sue, né, ele diz que esse mar, de onde a besta emerge, né, é de um caldeirão fervente de muitas nações. E aí ele diz que essa besta que João está vendo, essa fera, tinha 10 chifres e 7 cabeças. No preterize, essa besta tem 10 chifres, que são, na melhor das hipóteses, 10 imperadores romanos. Mas aí ele diz que estes chifres têm 7 cabeças. Então, como é que a gente vê isso? O que acontece? Os eruditos, eles nos dizem o seguinte, que esses 10 chifres são 10 governantes, 10 imperadores, que vão desde os dias de Nero até os dias de Domiciano. Eu coloquei aí para vocês. Tem aqui. Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito, Domiciano. Então você aqui tem 7 imperadores. E depois você vai ter, porque como é que vai explicar que de 10 mudou para 7? Então, antes, vamos fazer um acordo aqui, que não era mais nem preciso. Na hora que você quiser, você pode fazer sua pergunta, ligar seu microfone e fazer sua pergunta. Correto, pessoal? Ok, pastor. Pastor Gilberto, Diga aí. esse texto, ele está no capítulo 13. O senhor falou capítulo 11, eu não Desculpe, entendi direito. é 13. Amém. Certo? Então, o que acontece? Durante esse tempo, houve 3
imperadores que nós nem podemos chamar de imperadores, que são Galba, Otto e Vitélio. Estes três, somados com esses 7, dá 10. Então, o que o preterismo nos ensina? Quem ainda sabe o que é preterismo? Pelo amor de Deus. É o modo Não de sei, não. interpretação, pastor. Algo do passado, pastor. Oi? A aplicação do Apocalipse ao passado, né? Mostrando a interpretação que já passou para o povo, para quem João escreveu. Diga aí, Jailson. Na verdade, no preterismo, eles acreditam que o que João escreve se cumpriu lá, né? É uma aplicação, vamos dizer assim, da época em que ele estava proferindo as palavras. Isso. O preterismo interpreta o Apocalipse como sendo para a sua época. Então, tudo que João diz aqui, segundo o preterismo, é para o povo da época, para o seu povo. Então, por isso que nós não ficamos só com o preterismo. Mas o preterismo é a base para uma interpretação correta. Por quê? É como você vai estudar uma carta, você tem que estudar primeiro, né, quem eram os filipenses, como era a cidade, por que Paulo escreveu aquela carta, para depois você saber o que ela quer dizer para nós hoje. Então, o que acontece? Nós já vimos que ele diz assim, ele tinha 10 chifres, que são 10 governantes, 10 imperadores, e sobre os 7 cabeças, ou seja, 7 imperadores que realmente foram governantes, né? E que João chama esse império, com os seus líderes, dessa besta que sobe do mar. No futuro, isso aqui será o anticristo. O anticristo, que provavelmente vai emergir do mundo da Europa. E ele vai ter apoiadores, né? Vai ter os reis que vão ajudá-lo. Então, o que diz assim? E 10 diademas sobre as suas cabeças, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. Então, o que são essas blasfêmias? Geralmente a gente pensa que blasfêmia é falar mal de Deus. Mas blasfêmia, nesse contexto, é que os imperadores, eles começaram... Aqui tem o culto ao imperador. E aí o que acontece? Nesse culto ao imperador, tem aqui, eu coloquei para vocês aí. Esse culto, para que a gente entenda, esse culto ao imperador começou não com os imperadores ou o povo romano, mas começou pelas províncias, por aquele povo que começou a gostar, principalmente da chamada Pax Romana. Países que viviam com medo, que viviam sendo atacados, e aí vieram os romanos e trouxeram paz. Ninguém podia guerrear contra ninguém. Varreram do mar os piratas, construíram estradas, tinham leis para governar o mundo. Então, muita gente achava que era lícito, era mais do que justo que eles
adorassem a deusa Roma, que tinha feito tanto por eles. E depois, a figura do imperador. Aí eu coloquei tudo aqui para você ler. Olha, o Goodspeed, ele diz assim: o cidadão submetido ao governo romano encontrava-se numa posição que lhe permitia fazer negócios, alimentar sua família, enviar suas correspondências além das estradas. Empreender suas viagens com segurança, graças à mão dura de Roma, graças às legiões romanas. Depois que saiu das províncias, né, o culto ao imperador se tornou aquilo que mais tarde a igreja viria a ser usada como um meio de unificar o império. O império era constituído de povos diferentes conquistados pelos romanos, que mesmo debaixo do Império Romano não se uniam. E aí os imperadores viram, né, os romanos perceberam que era um meio de unir esse povo, de levar o império aos mais distantes rincões, levando o culto ao imperador. Então, todas as pessoas cultuavam ao imperador. Agora, tá, o culto ao imperador ele se torna obrigatório quando Domiciano ordena e todos chamem ele de Senhor e Deus. Então agora é ordenado, agora o culto é obrigado. Então os cristãos agora começam a passar por um dilema. Porque, eu já falei isso aqui, vai haver a exigência de um certificado, de um documento que prove que a pessoa é leal ao Estado e que prestou culto ao imperador. E aí eu coloquei aqui ao que o William Barclay coloca, ele diz assim: aos que foram designados para presidir os sacrifícios da parte de Inares Aquel, da localidade de Teócenis, junto com seus filhos Aias e Fira, aqueles que vivem na localidade de Teladélfia, sempre ofereceram sacrifícios aos deuses, e agora, em sua presença, e segundo as normas vigentes, oferecemos sacrifícios e libações e provações às coisas sagradas, e lhes solicitamos que nos deem um certificado no qual conste que cumprimos. Aí o William Barclay coloca aqui como era o conteúdo do certificado. Ele diz assim: certificado diz: nós, os representantes do imperador, Sereno e Hermas, que eram os sacerdotes, os vimos oferecer sacrifício. Então a pessoa, ela saía de lá com um documento reconhecido pelos sacerdotes que eles tinham prestado culto ao imperador. O que acontece? Os cristãos agora estavam em maus lençóis. O judeu, ele não era obrigado. O judeu havia feito um trato com Roma, ou melhor, o inverso, Roma havia feito um trato com o judeu, de permitir ao judeu exercer sua religião sem interferência. Houve um imperador que quis acabar com isso, chamado Calígula, mas não deu certo, ele morreu e foi assassinado e evitou um grande derramamento de sangue. Então, o judeu teve a permissão dos romanos de ter sua religião, de poderem praticar sem serem obrigados
as ordens do império quanto à religião. Por isso, os sumos sacerdotes e os sacerdotes, eles tinham tanto medo, porque eles tinham medo de perder esse grande privilégio, que era de não serem incomodados pelos romanos em sua religião. Mas os cristãos, não. E aí diz assim, e sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmias, que para os cristãos era um nome de blasfêmia naquela época. É que eles diziam que era o Senhor e Deus. O imperador era chamado de Kyrios, de Senhor. Era chamado de Soter, o Salvador. Era chamado de Divus, que quer dizer Deus ou divino. E muitas vezes era chamado de Senhor e Deus. Então, quando os cristãos ouviam isso, eles ficavam enojados. Aquilo era uma blasfêmia. Então, ter sobre as suas coroas o nome de Feroz, Soter, Salvador, Deus, na cabeça de um homem. Agora, coloquem isso. Nós estamos vendo aqui homens, tanto no presente quanto no futuro, que querem usurpar o lugar de Deus. O que foi que eu disse? Nós temos homens, tanto no passado como no presente, que querem usurpar o lugar de Deus. Então, o que acontece? Parabéns, seu Santos. Aqui nós estamos falando de homens. Homens, para que a gente possa entender esse capítulo. Homens que estão assumindo título ou um degrau da divindade. Um governo que chama-se a si mesmo de Deus, de Salvador, de Senhor do mundo. Então é por isso que os romanos ficavam perturbados quando ouviam que Jesus era chamado de Kyrios, de Senhor. Então esses são os nomes de blasfêmia. E aí no versículo 2 diz assim, a besta que vi, sempre vai ser isso. A besta que vi, em Dot, ou Edod, era semelhante ao leopardo. Aí João está lembrando lá de Daniel, onde tem uma bestas, que representam os impérios. E aí ele vê uma besta como leopardo, que era o Império Grego-Macedônio, né? Uma besta como urso, que era o Império Medo-Persa, e uma besta como leão, que era o Império Babilônico. Só que aqui a ordem está inversa. Ele diz, a besta que eu vi era semelhante ao leopardo. Lá em Daniel, o leopardo é o Império Grego. O urso é o Império Medo-Persa e o leão é o Império Babilônico. E João está dizendo aqui em Roma que o mundo romano, o Império Romano, tem em si, aglutinou, ajuntou todas estas características do Império Grego. Todas as pessoas sabem, qualquer pessoa que estudou um pouco de história universal, que Roma venceu belicamente, mas culturalmente os gregos dominaram Roma. Então, a cultura grega, a filosofia grega, a mentalidade grega que prevalecia no chamado mundo greco-romano.
Mas esse povo também tinha característica dos medos e dos persas. E também herdou características do Império Babilônico. Então, era uma somatória de poderes que agora estavam reunidos no maior de todos os impérios, que era o Império Romano. Então, no futuro, eu vou sempre estar fazendo esse link, no futuro, o mundo vai ver um anticristo com o seu império, e que esse império vai ter característica destes grandes impérios, né, mundiais. Características do Império Grego. Você já imaginou? Então, lembre, aqui se está falando de homens que se imaginaram Deus, ou deuses. E no mundo grego, o filósofo dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Então, este é um capítulo do homem querendo usurpar o lugar de Deus. E do dragão, o diabo, dando ao homem poder. Aí você vai associar isso. Peraí. Jesus diz que todo o poder que ele tem e tudo que ele faz, faz pelo poder do Pai. E aqui nós vamos ver as bestas fazendo tudo, recebendo a autoridade do dragão. Então, nós estamos vendo uma substituição do divino pelo humano. Que o Osborne vai chamar de paródia. Então, nós estamos vendo aqui, e aí eu coloquei muito material para que você possa estudar. Aí vamos aqui. A origem do poder da besta. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. 3 coisas o dragão dá ao anticristo, ao mundo romano. Então, quando João pensava, ele pensava no mundo romano, no Império Romano, nos seus imperadores. Então, ele diz assim: quem deu o poder que Roma tem? Está dizendo para os crentes: o diabo. Veja, Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então, agora, o dragão, que é o grande imitador de Deus, ele dá poder ao anticristo. Ou, eu vou sempre falar do preterismo para o futurismo. Ele dá poder a Roma, ao imperador. O seu trono também foi presente do dragão. João está dizendo: Roma não chegou a ser o que é pela graça de Deus, mas pelo poder do inferno. Ele diz assim: e grande autoridade. Povos, línguas e nações, de uma ponta a outra, Roma governava com mão de ferro. E aí diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. E essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. O que acontece? João viu que uma das cabeças
E no preterismo diz que foi um dos imperadores. No texto grego diz assim, morreu e ressuscitou. É semelhante tem quase as mesmas palavras daquele texto, um cordeiro que havia sido morto, mas que está vivo. Então, uma de suas cabeças foi como que morresse e ressuscitasse. E aí, é bem provável que João tivesse em mente uma lenda, um mito, chamado de Nero Redivivus, o Nero ressuscitado. No ano 68, Nero se suicidou. Ele colocou um punhal na garganta por causa da perseguição do Senado. E aí, entre as pessoas mais simples, surgiu uma lenda de que Nero não havia morrido, mas que ele teria fugido para a Pársia ou Pártia, lá para o meio dos partos, dos medos, para o Oriente. E que ele voltaria um dia para governar com muito poder. Então surgiu essa crença de que Nero, que tinha morrido, estava vivo, ou aí a gente tem aquela história de quem conta um conto, aumenta um ponto, iria ressuscitar. E aí essa história percorreu o mundo greco-romano. E muitos dos apocalipsistas, ou seja, aqueles que escreviam Apocalipse, porque esse não é o único livro, esse é o livro canônico, escreviam isso, que o Nero iria voltar, à frente de um grande exército. Então, os preteristas acreditam que essa lenda João usou para mostrar aqui que uma das cabeças morreu e ressuscitou, que era aquela que todo mundo conhecia, e que por causa disso toda a terra se maravilhou, seguindo a besta e adoraram o dragão. Então você começa a ver, vai entrando na história, a besta, o dragão, e no futuro, o anticristo vai receber o seu poder do diabo. E provavelmente, o falso profeta, o anticristo receberá uma ferida mortal, talvez um atentado, mas ele será curado de uma forma milagrosa. Assim, o mundo, então, e será curado pelo falso profeta, que é a segunda besta que nós vamos ver hoje. E aí, como resultado disso, diz, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta. Dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Aí aqui nós temos duas, é o que se chama de dístico. Na cultura judaica, é o que se chama de dístico. É quando você tem duas coisas assim. Você tem esse primeiro e você tem esse segundo. Isso aqui é o que na cultura judaica chama-se de dístico. Uma primeira frase, uma, e uma segunda. Então isso aqui era usado na religião. Então tenha sempre em mente, eu vou sempre bater nessa tecla,
que aqui é o homem usurpando o poder de Deus. Na cultura e na religião judaica, havia esse dístico, mas não era com a besta, não era com Roma, não era com o império, era Deus. Então se perguntava, no meio dos profetas, entre o povo, quem é semelhante a Deus? Quem pode se levantar contra ele? Quem pode resisti-lo? E aqui você vai ver claramente que a besta está assumindo o lugar divino. Que o povo trata a besta não mais como um homem, mas como um Deus, como o anticristo, que vai ser tratado não mais como um homem, mas como um Deus. Então as pessoas que perguntavam antes quem é como Deus, que até o nome de Miguel, quem pode resisti-lo, quem pode deter sua mão, agora estão aplicando isso aqui, a besta. E alguns estudiosos até pensam que João está fazendo aqui uma espécie de ironia. Mas o que João está querendo dizer não é uma ironia. O que João está querendo dizer é, pessoal, Roma e no futuro o anticristo estão usurpando prerrogativas divinas. Estão se autodeificando. Estão se fazendo deuses. É o homem no trono, nestes capítulos. É a falsidade, é o falso Deus. É o pseudo-Deus. É o pseudo-Cristo. Deu para entender até aqui, pessoal? Entendi, pastor. Ok, pastor. Obrigado, mesmo. Cada resposta é um obrigado. Porque o negócio é sério. E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E a autoridade para agir por 42 meses. Nós já vimos que são 3 anos e meio. Nós já vimos que 3 anos e meio foi o tempo em que Antíoco Epifânio maculou o templo, até que ele foi purificado pelos macabeus, pela família macabeia, e aí temos a festa do Hanukkah, né, onde Jesus estava lá e ele disse, quem beber dessa água terá sede, mas quem beber da água que eu der, quem tem sede, vende a mim e beba. Né? E aí, depois, esses 3 anos e meio, foram aplicados à destruição de Jerusalém, do ano 66 ao ano 70, houve a guerra com a derrota dos judeus, e no futuro, então se tornou símbolo de um pequeno tempo, 3 anos e meio, de intensa perseguição, de dores terríveis que os judeus chamavam de as dores do Messias. Assim, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e o tabernáculo e os que habitam no céu. Agora, essa besta não só blasfema aqueles que habitam no céu, como eles querem agora... como é que João está entendendo? João está dizendo, olha, quando o imperador coloca na sua coroa e quando Domiciano exige que nós o chamemos de Soter, Salvador, e Feoz, Deus, ou Theos e Kyrios,
Deus e Senhor, ele está usando de arrogância e ele está blasfemando. E a grande pergunta do povo de Deus era: e por que Deus permite isso? E por que Deus permite esse negócio? E aí João diz: olha, Deus não vai permitir para sempre. Tem dia e hora marcado. São 42 meses. E diz que ele blasfema também daqueles que habitam no céu. E aí os estudiosos, alguns dizem que são aqueles que já tinham partido, foram martirizados. E outros, eu sigo esses outros, dizem que esses que habitam no céu são os crentes, os cristãos, que eram zombados, que os romanos tinham o hábito de colocar um homem com cabeça de asno numa cruz e que achavam que era tolo, que era bobo, que era a pior pessoa, a mais ignorante, aquele que acreditava em Jesus Cristo. Aí, João vai falar da vitória da besta. Lembremos o seguinte: no mundo romano, as pessoas os crentes estão sendo perseguidos. Suas casas e bens, seus bens estão sendo confiscados. Eles estão sendo expulsos das quílderes, das cooperativas. A religião deles é relíquia ilícita. Eles estão sendo atirados nas arenas. Eles estão morrendo. E aí, nesse contexto, e no futuro também, será assim? Porque a nossa ideia de vitória é uma ideia diferente daquela ensinada na Escritura. A nossa ideia de vitória é a ausência de dor. A nossa ideia de vitória é que se alguém vem contra mim, eu levanto a mão, ele cai. E eu saio ileso. Mas, no Novo Testamento, não é essa a ideia. Os soldados vieram prender Jesus e ele levantou a mão, caiu todo mundo. Mas Jesus se deixou levar. Foi preso, foi morto. Ele não saiu dali ileso, mas ele saiu dali leal a Deus, fiel àquele que o enviou. Então, na cruz, ao morrer e ao sofrer, Jesus conquistou para nós e para si e para Deus uma grande vitória sobre o mundo, sobre o diabo. Então, João está tentando dizer para o povo que nós devemos seguir os passos de Jesus, que vitória não significa não morrer, mas significa ser leal, mesmo que a morte apareça. Mesmo que para manter essa lealdade, esta fidelidade, custe a própria vida. Isso é vitória. Estão seguindo os passos do Mestre, que infelizmente é um evangelho que não é mais pregado hoje. Aí diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então, se você pega uma literatura dispensacionalista, os santos aqui são o povo judeu. Eu tenho tentado, dentro dos limites, passar todo tipo de informação
a maior quantidade possível. Se você pega uma literatura não dispensacionalista, você vai ver os santos como a igreja, o povo de Deus. Contra os santos e os vencesse. Vencesse como? O que a gente entende aqui por vencer? Porque surgiu uma ideia de que o povo de Deus não é eterno. Isso significa que Roma, na época, estava matando os cristãos. E que era besta. Como no futuro o anticristo vai fazer. E, do ponto de vista humano, Roma estava vencendo. Se você visse os cristãos debaixo da perseguição romana, o tamanho de Roma e a insignificância dos cristãos, se você tivesse esse olhar horizontal, você diria a mesma coisa. Roma está ganhando, porque Roma estava matando os cristãos. Porque cristãos estavam sendo mortos nas arenas e ainda servindo de espetáculo. É só você ler Mártires do Coliseu Romano. Mártires do Coliseu Romano. Você vai ver. Lá que a vida não era esse cristianismo, água com açúcar que nós temos hoje. Aí diz assim, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, nação e língua, ou língua e nação. Então, naquela época, o Império Romano tinha a autoridade de mamar. Poucas tribos estavam fora do poder romano. Por isso eles eram chamados de bárbaros. E nem eram considerados gente. Quando Paulo diz que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, ele tem em mente o Império Romano, que era vastíssimo. E no futuro, o anticristo era também um conglomerado de nações. Aí ele diz assim, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele disse, olha, todos aqueles que não têm seus nomes escritos, então nós já vimos que essa questão de nome escrito é que cada cidade, quando uma pessoa nascia, como mais ou menos hoje, ela tinha o seu nome registrado. Quando ela morria, ou quando ela se tornava fora da lei, e não era mais parte do Estado, seu nome era riscado daquele livro. E aí, os autores do Novo Testamento, do Antigo, pegam essa ideia de um livro que tem ali as pessoas vivas e colocam isso. Então, quem são aqueles que não estão, que não vão adorar a besta? Aqueles que já morreram para o Império. Aí as pessoas começam a notar, rapaz, a morte não é derrota. A morte é vitória. Chegou uma época na igreja que a igreja teve que proibir o martírio, porque tinha gente procurando o martírio. E aí diz assim, quem é que vai adorar a besta? Aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nós já vimos que antes de Deus dizer haja cruz, haja luz, ele disse haja cruz. No capítulo aqui, 13, e versículo 8, diz assim, desde a fundação do mundo. Então, quando Deus foi criar o homem, e antes disso,
Quando ele foi criar o planeta, ele sabia que esse homem que ele ia criar, ele ia pecar. Então ele elaborou um plano. Era a morte do cordeiro. Então Deus permitiu o pecado entrar porque ele já tinha a cura, que era a morte do cordeiro. Por isso que em teologia nós dizemos que antes de dizer haja luz, ele já tinha elaborado um plano. E ele disse haja cruz. O cordeiro que foi morto. Aí diz assim, agora tem a lex talionis, ou a lei de Talião. Se alguém tem ouvidos, ouça. Veja que ele lembra lá do que ele está dizendo às igrejas. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, prestem bastante atenção. Roma está levando em cativeiro. Para cativeiro virá. Está decapitando as pessoas. Também será decapitado. Essa é a mensagem para Roma. Mas existe uma mensagem aqui também para a igreja. Alguns estudiosos, eles dizem que no Império Romano, o evangelho tinha perpassado, penetrado, que havia milhares e milhares de cristãos. E João vê essas pessoas sofrendo, e a gente sabe que uma coisa é quando ninguém pisa no nosso pé. A gente dá glória a Deus, ama. E outra coisa é quando a dor bate a nossa porta. É quando alguém nos machuca. É quando nós somos estimulados à ira. Então esse povo está sendo massacrado. E havia uma tendência de revidar. E aí, o que acontece? João está dizendo, olha, pessoal, não revide. E aí o William Barclay diz, olha, ele é o que cita aqui a quantidade de cristãos que estavam dentro do Império Romano, que podiam fazer muita coisa se partissem para a violência. João está dizendo aqui, pessoal, não faça. Não vá por esse caminho, porque esse caminho da violência não é o caminho do Cristo. Ele diz, se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Aí surge... É como se ele estivesse dizendo, ó, o mal por si mesmo se destrói. É como se ele estivesse dizendo, a igreja não vai entrar por esse caminho. Nós somos tentados, mas não vamos entrar por esse caminho. Então, no futuro também, o povo será tentado. E aí, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse é um dos textos da doutrina, perseverança dos santos, do calvinismo. Porque eles interpretam que os santos são aqueles que vão perseverar até o fim. Então, João está dizendo o seguinte, olha, vocês estão sofrendo. Vocês estão sendo presos no presente e no futuro, preterismo e no futurismo. Vocês estão tentados a revidar. E ele diz, olha, sofram com paciência e perseverança. Sejam fiéis, como Jesus disse, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E aí, João diz, ó, perseverem. Continuem fazendo bem. É tanto que Pedro, os outros apóstolos vão dizer, meus irmãos,
Que proveito há se você fazendo o mal for punido? Mas se você é punido sem estar fazendo o mal, glorifique a Deus. O que João está dizendo, olha, pessoal, nós precisamos de perseverança. O autor aos Hebreus diz, na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Perseverança vem da palavra hipomone, que quer dizer não paciência, mas quer dizer perseverança ou uma atitude ativa, nadar contra a correnteza, em fidelidade. Aí ele diz agora, vi ainda outra besta emergir da terra e possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como o dragão. Agora existe uma besta política e acredita-se que essa besta agora é uma besta religiosa. E no preterismo, acredita-se que eram os sacerdotes que incentivavam a adoração ao imperador. Então, diz que essa besta tem uma aparência religiosa, de cordeiro, mas que a sua fala, o seu discurso a denuncia. Diz que ela parece um cordeiro, calada parece um cordeiro, mas quando abre a boca, seu discurso, quem dera, que Deus nos ajude a termos esse discernimento, a não acreditarmos nas pessoas só porque elas são caladinhas, comportadas. Meninos e meninas caladas. Mas que a gente possa saber, quando a pessoa abre a boca, se ela fala com um dragão, se a fala, se a crença, se aquilo que ela prega, se aquilo que ela expressa, a denuncia. E aí, assim, e exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, agora, veja aí a trindade satânica. O dragão deu poder à primeira besta, que dá poder à segunda besta. Então, é uma imitação total. Aqui eu botei pseudo-Cristo, tá aí na sua... Corrija, por favor. Porque esse aqui vai fazer o papel do Espírito Santo, vai imitar, vai tentar usurpar, melhor dizendo, o lugar do Espírito Santo. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, como o Senhor veio para o Espírito Santo veio para glorificar Jesus, Jesus, ele me glorificará, essa besta vai fazer o papel do Espírito Santo, de glorificar a primeira. Vai acontecer que a partir daqui ele vai ser chamado de falso profeta. Aí diz assim, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, no preterismo eles dizem, olha, os sacerdotes falavam assim, você deve adorar Roma, você deve adorar o imperador. Vejam que grandes coisas Roma tem feito. Veja o poder inigualável de Roma. Então, com isso, eles levavam muita gente à prostituição espiritual. Aí diz assim, qual é a função da segunda besta? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens.
seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que ele foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Há uma tradução boa, seria ressuscitou. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, lá no preterismo, você vai ver que muitos sacerdotes da época usavam artes mágicas. Tipo hoje o ventríloco. Eles faziam com que parecesse que as imagens falavam. Eles tinham toda uma técnica para fazer com que os seus ídolos mudos parecessem estar falando. E aqui nós temos, no contexto, a obrigatoriedade do culto ao imperador Domiciano. E que as pessoas seduziam as pessoas, dizendo: olha, se você prestar culto ao imperador e receber certificado, você vai poder comprar, vender. Então, daí você sabe que sem esse certificado a pessoa não podia fazer compra, não podia negociar, não podia ganhar. Então, estava fadada a morrer de fome ou a viver roubando. Aí diz assim: por causa dos sinais que ele foi dado a executar diante da besta. Então, assim como o Espírito Santo, ele age diante de Jesus, o falso profeta vai imitar. Então, aqui é homem, homem, homem. Aí você vai ver que lá na frente nós vamos que o número da besta é 666. Ou seja, é o homem no lugar de Deus. É homem, homem, homem. É quando o homem usurpa o lugar de Deus. Então ele diz assim: agora quem não adorasse morria. Então nós já vimos isso. Quem não adorava, nós vimos que cada uma daquelas cidades onde foi escritas as cartas, havia um templo ao imperador. E no mundo antigo, quase em todo lugar tinha um templo. É tanto que Jesus disse: olha, aí tem a sinagoga de Satanás, você mora onde tem melhor dizendo, o trono de Satanás, que é o templo do imperador. Então, quem não adorasse era visto como um bandido. E bandido, naquela época, não tinha direitos humanos para socorrer. Aí tem a marca da besta. E fez que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Veja que ele resume aqui, ó, todos. Aí depois ele especifica: pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja lhe dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então nós já vimos isso aqui, lá nos selos, os 144 mil selados. Que naquela época era costume a pessoa ter o selo do imperador, que o escravo era selado, que era comum as pessoas andarem com um selo, elas tinham um anel, e aquele anel tinha o selo, era uma espécie parecida com hoje aquilo que marca o animal. Então havia um selo, o soldado era selado. Então era muito comum, os documentos eram selados. Nós vimos que tem um livro selado com 7 selos. Então, selar era sinal de propriedade.
Então, aquelas pessoas que eram seladas, né, que possuíam a marca da besta, pertenciam a Roma, ao imperador. São aqueles que tinham aceitado as benesses, os favores do império. Favores entre aspas. E por isso era muito comum, ou na testa. Então, geralmente, você havia que a pessoa, e para muitos, não era como a escravidão de hoje. Ser escravo no mundo romano, principalmente em Roma, era quase que ser adotado como um filho. Era semelhante àquele lá de Abraão, o Eliezer. Então, as pessoas ficavam orgulhosas de dizer: eu pertenço a César. E aí, agora, porque aquela marca separava os pertencentes ao império daqueles que eram bandidos. Então, todo mundo queria ter a marca de Roma. Como no futuro, muita gente vai querer ter a marca da besta. Aí ele diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o número do seu nome. Então é uma questão política, não só religiosa. E aí diz assim: aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, seu número é 666. Então, o que acontece? Na cultura hebraica e grega, não havia números, havia letras. Logo nos primórdios, só havia letras. Então, você pega lá Alfa ou Aleph, é 1. Você pega o nome Davi, quer dizer 14. É 4. No D, Dalet, o Vav, 6, 4 e 6, 10. E o D, Davi, 4. Então dá 14. Isso é chamado gematria. Ou seja, os judeus escreviam observando também o número das letras. É por isso que eles não queriam tirar uma letra do lugar para colocar uma vogal. Então, por causa disso, tentaram, ao longo da história, pegar o número 676, passar para o hebraico. Tentaram primeiro no grego, e viram que Jesus dava 888. E aí tentaram Nero Kaiser, ou Nero o César. E aí o negócio não deu certo. E aí foram para o hebraico, tentaram transliterar, passar das letras gregas para a hebraica. Aí dava 615. E aí foram fazendo todo tipo de malabarismo exegético. E até hoje já encontraram em vários nomes de papas, no nome de Hitler, em vários nomes, o 666. E até hoje ninguém sabe o que João realmente queria dizer. É bem possível que ele quisesse dizer que o Nero Kaiser era o Domiciano. Ou melhor, que o Domiciano era o Nero Redivivus. Ou seja, João estaria dizendo mais ou menos assim: pessoal, eu estou escrevendo para vocês aqui em códigos.
Os romanos não podem entender. Vocês lembram da lenda lá do Nero que voltaria a viver? Esta lenda serve para eu explicar para vocês que esse Domiciano que está aí é como se fosse o Nero famigerado que voltou. Mais perigoso, pior. E vocês estão vendo aí que o homem 666 tirou Deus de cena. O homem se tornou Deus. O homem se tornou Deus. Então João está dizendo, olha, esse Domiciano é como se fosse a reencarnação daquele famigerado Nero. E aí o povo que ouvia dizia, E João está dizendo, olha, todo esse capítulo é o homem no lugar de Deus. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Entendi, pastor. Bem. Sim, pastor. Então, na próxima semana, eu tentei correr muito, mas não deu para ver isso. Então, vejam esta aula, continuem estudando e vejam aí aquele material que eu tenho mandado para vocês. Né? Há alguma pergunta? Sim ou não? Não, professor, da minha parte está tudo ok. Da minha também não. Tá ok. Não. Ok. Vocês estão melhor do que eu. Estou cheio de perguntas. Mas vocês não têm nenhuma. Então, Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. A paz do Senhor Amém. para Paz do todos. Senhor para todos. Pai, Senhor, Deus abençoe.